Confesso que não tinha nada preparado para esse tipo de assunto. Inclusive, eu estou estudando sobre os países bálticos aí para tentar fazer um material novo a respeito disso, do imperialismo russo, né, soviético. Mas eu fui confrontado aqui com por acaso, né, um post dos canais que eu sigo, né, de amantes da mitologia e tudo, até eu desconhecia essa imagem, né, e para ver assim, um nível de distorção que acontece com relação à história, né, as mudanças de narrativas e tal, e de acordo com o avanço do feminismo e outras, assim como tem na questão do Leonardo Boff, com a releitura do Evangelho, o pró-marxista e daí por diante, aí fica a critério de quem estiver acompanhando seu julgamento e sentença. Vou ler aqui na íntegra, interessante aqui o rebate que um rapaz fez com relação à verdadeira história do que representa Medusa, e aí como é que uma leitura equivocada ela pode mudar e colocar em conflito, não deixa de ser uma expressão, mas que pode destruir o sentido original das coisas, né? Uma estátua de mais de 2 metros de altura da Medusa, segurando a cabeça decepada de Perseus, foi instalada em Manhattan, em frente ao Tribunal Criminal do Condado de Neway, que é isso, né? NY. Nova York, né? Deve ser New York. Peraí. Bom, até aí nada de mal, né? O local de casos de abuso de alto perfil. Seguindo, né? A Medusa foi perseguida e estuprada. Aí vem aqui a tentativa de contextualização segundo a interpretação, as novas interpretações aí, possivelmente uma interpretação marxista ou feminista da causa. Medusa foi perseguida e estuprada, também fora de contexto, né? Também fora, dentro do anacronismo, assim, a distorção que é feita, né, de todas as formas para o material que se tem. Isso vale a pena estudar. Lógico que as 4 visões, né, dos mitos, né, de certa forma não existe um veredito do que seria um mito, né, considerando as 4 visões, né. Você tem a visão histórica que expõe um mito como fatos históricos que foram aumentados, né? Assim, de forma a destacar os acontecimentos, né? Tipo uma hipérbole também com relação à intenção histórica, né? Então alguma coisa ali aconteceu. Tem a possibilidade também de uma mensagem, que é essa que eu considero mais. Cada uma dessas tem um nome diferente, né? Tem essas que considero como se fosse sempre uma moral, né? Uma moral por trás da história, né? Vale lembrar que essas interpretações já foram colocadas, eu não sei se elas foram revistas ou substituídas, né? Mas o que se tinha por interpretação seria a primeira possibilidade aí, que seria a da teoria da escritura, né? De acordo com essa narrativa, de acordo com essa interpretação, os mitos, né, no geral, seriam meio que releituras de passagens da escritura adaptadas para a cultura, seja ela grega ou romana. Tem também a teoria histórica que eu havia dito, que é essa mais representação dos heróis, né, e com exageros, no caso, né, embelezamentos e tal, adicionados à história. Depois seria essa teoria alegórica, que eu mais acredito, que existe uma verdade, uma filosofia por trás, né, sempre uma representação moral por trás do mito. E a representação moral se for considerar como fonte folclórica, né, uma outra representação moral, o problema todo é quando essa representação moral distorce o que se tem como registro, né? Tem como a esquerda e a arte sempre tentam fazer uma leitura de acordo com as ideologias do momento, né? É como se elas se transformassem a maneira da esquerda ver, como ela abomina o passado e a concepção de arte do passado. Elas tentam, de acordo com a ideologia do artista, representar distorcer a ideologia para que se adeque à intenção do próprio artista. Tenha a teoria física também, né? Que seria essa questão de atribuir lá também como se fosse uma representação religiosa, mas mais fetichista, né? Ela ligada à natureza e tal. E seria uma especulação em cima dessa fé em umas entidades assim, umas
entidades ou inexistentes, ou por alguns até existentes, dependendo da fé, dependendo da vontade também, sabe? Hoje em dia, então tá, vamos voltar lá então, para acabar essa reflexão. Então você tem aqui, né? Medusa foi perseguida e estuprada por Poseidon, isso na versão dessa estátua aí, né? Do marxista aí. Foi perseguida e estuprada por Poseidon, então culpada por isso e amaldiçoada por Atena, com cabelo de cobra e transformando pessoas em estátuas de pedra. Ela foi banida e então Perseu a matou e decapitou, transformando em um herói. Mas na verdade, o que eu vi assim do mito é que ela estava disputando beleza, se não me engano, com a Minerva, sabe? Com a Minerva. Não estava em jogo esse contexto que colocaram aqui. O segundo absurdo é fazer uma interpretação literal do que se tinha antigamente, né, quando se falava a questão de estupro, assim, dentro daquela... Não é uma legitimação futura do estupro, mas se você considerar, vamos imaginar até o ponto, aceitando literalmente o caso, se você considerar, digamos, por exemplo, Aristóteles, por exemplo, dentro do contexto da época e no contexto de hoje, seria inviável a leitura de Aristóteles. Se você pegar ali até mesmo a seu livro de política, né? Você tem absurdos com relação à mulher, você tem absurdos com relação à questão de escravidão. Então, por exemplo, fazer uma leitura da política de Platão sem desconsiderar primeiras partes, né, principalmente os primeiros capítulos aí, que vai incluir desprezo pela figura feminina, isso tudo aí, você não consegue prosseguir nos estudos desse pensador. Então, assim, é possível de tudo extrair uma visão negativa. Agora, vale como o mito, ele... imagina só... causar esse... Primeiro porque essa leitura ela nunca foi... como eu já disse, ela está sendo feita fora do contexto, né? Sem considerar a intenção, as 4 intenções que eu cheguei a dizer, né? O que seria um mito, né? Eu teria que primeiro romper com essas 4 possibilidades, né? Propor uma nova. E outra seria eu tirar do contexto, considerando essa alegoria, né? A maneira alegórica de ver, o contexto que seria a disputa que a Medusa fez com relação a um jogo então entre 2 mulheres, em que uma disputava com outra beleza e não estupro. A questão do estupro lá é uma outra questão, digamos, sei lá, acredito que simbólica também, uma representação de relação com os deuses e não com mortais. Você pode ver que quando você tem essas relações, né, você tem essas relações dentro do mito, é sempre uma relação, muitas vezes de um deus com um mortal, muitas vezes de número das vezes imagina se você pegar ao pé da letra, imaginar que de fato, para me conceber que houve um estupro, de fato, eu teria que conceber também que de fato alguém consegue petrificar o outro com um olhar. Eu teria que conceber de fato que uma mulher que tem um cabelo maravilhoso, tem uma aparência maravilhosa, ela consegue ser transformada em cobra. Alguém na vida real, alguém humanamente falando, é possível transformar alguém em cobra? Isso não nega a existência do estupro. Agora, comparar o estupro que temos na atualidade com esse do mito é agir de má fé, querer destruir, né? Querer desmembrar, destruir, tirar do contexto toda a forma alegórica que está em jogo aí apenas a questão da mensagem, na mensagem positiva, digamos, para incutir algum tipo de defesa ou criar de fato outros mitos, como se arrancar a cabeça de um homem, né, colocar a mulher nessa postura agressiva, né, sempre como um objeto de vingança, né, colocar a mulher assim como uma postura sempre de vingança, né, e expor isso publicamente. Olha, mulheres, olha o que devemos fazer com os homens e tal. Então seria também justificar o crime pelo crime, vamos dizer assim, se for para colocar, num patamar de crime, um mito que nunca existiu, né? Nunca existiu, considerando a teoria alegórica. Por
coisa. Uma coisa é um fato com pessoas humanas e que existe aí um crime de agressão física a uma pessoa vulnerável, ou seja lá, uma pessoa quem for. Outra coisa é você desfigurar um mito e colocar, vamos dizer, julgar, colocar num tribunal. É a mesma coisa de você atacar os humoristas, né? O cara faz uma piada lá e ele é humorista, né? E você colocar esse humorista no tribunal porque ele fez uma piada, né? Você vai considerar a piada do palhaço um crime. Ainda assim, seria mais próximo do real. Agora imagina colocar os mitos no tribunal, né? Vamos também então aprisionar Satanás, vamos colocar todos os mitos no tribunal, porque o que tem de mito é absurdo, é que na verdade ele começa absurdo, mas ele tenta passar aí uma imagem que vamos ver aqui. Isso sim é um crime, sabe? É um crime contra a cultura histórica. Agora sim, é o que eu creio e o que eu tenho em mãos. Então vamos continuar a análise aqui. Parece que a questão da medusa vai um pouco além, né? Que dizem que na língua grega antiga, medusa significaria então guardiã, um dos sentidos assim da sua imagem. Então o rosto então da medusa, no caso, bem como o escudo, né? Seria uma mensagem, como essa visão mesmo, essa versão do mito, né, que considera um tipo de moral, de mensagem através da exposição, que seria, bem como escudo, seria uma proteção contra as forças negativas, né? As forças negativas. Então, quer dizer, então dá para perceber assim que em versões menos enviesadas, no caso distorcida lá, feminismo e marxismo, você vê que seja através da mensagem da injustiça, né? Então, quer dizer, então uma possível versão também você pode imaginar então ela representando como ela é guardiã e ela que serve como amuleto que espanta toda investida negativa. Você pode ver também que ela elimina as forças negativas. Você pode interpretar da maneira que seria esse não do ponto de vista da tragédia, nem sim do ponto de vista de que ela representaria então um símbolo de proteção, que eu tenha visto assim, dentro das interpretações por esse mito. Agora, desfigurar o mito e tentar enquadrar ele em um crime, né? Ou seja, seja ele de abuso, seja ele de morte, né? De assassinato, desconsiderando a verdadeira intenção ou possíveis intenções da época, é um crime contra... Isso sim é um crime contra a arte. Você tentar criar novos ícones a partir da desconfiguração dos ícones antigos, né? É uma estratégia bem reconhecida, coisa que me admira muito, né? A esquerda querer reformar e distorcer e torcer, né, os mitos antigos para poder se adequar à sua narrativa é uma atitude um tanto quanto covarde, considerando a intenção que eu creio que aí vou terminar de ler logo abaixo o que eu encontrei de resposta de um outro especialista com relação à intenção real do mito. Que você pode ver várias interpretações, mas nenhuma delas até hoje chegou próximo dessa interpretação mal intencionada que o artista fez com relação. É um mérito dele, eu acho que se ele conseguiu autorização para fazer aquilo, acredita quem quiser. Agora, se pegar uns de cabo a rabo, todos os mitos que foram produzidos aí daquela época, então seria mais fácil queimar ou destruir esses mitos, porque a maioria deles contém níveis de agressão. Agora, se você depende da perspectiva que você quer ver. Se é da perspectiva que é possível tirar algo positivo dessas histórias, leia esses mitos. Agora, se você começar a contorcer para tentar extrair negatividade desses mitos, é uma outra visão também que segue quem quer. O mundo, cada um é livre para saber dar vazão às coisas. Imagina só, então, vou pegar todas as interpretações aí. Você tem dentro do próprio folclore mesmo, várias interpretações a partir do folclore, desde as mais positivas às mais negativas. Mas aí você fica, ou você lê o folclore até mesmo da maneira trágica, não é só porque ele é narrado de uma maneira trágica que deixa de ser folclore, né? Então
você vai ver aí no nosso brasileiro aí, que se tem, que eu consigo lembrar assim, próximo da Medusa, você vai ter a sereia, então, que seduz, a sereia que eu digo na Yara, né? Você tem as próprias sereias que seduzem para matar, né? Que seduziam para matar, e aí? Então vamos prender todas as mulheres, então, porque elas seduzem para matar. Você tem o boto, que nossa cultura também, que seduz para engravidar, então, e daí por diante. Então você vê que melhorou, aconteceram avanços ao longo do tempo, e lógico, com as releituras cabíveis ao tempo, né? Mas de uma forma natural e não uma forma distorcida, né? Igual querem fazer. Que os próximos mitos sejam menos agressivos, né? Menos, mas isso tiraria também a liberdade da arte, né? De alguma forma. Por isso que não é uma crítica, mas é só uma postura de tentar equilibrar essa visão que foi lida aí, né, com uma aproximação mais real da verdadeira intenção desse mito. É um mito também que eu não tenho muito apreço, porém não vejo ele dessa forma positiva que eu vou continuar lendo aqui para a gente conseguir concluir o raciocínio a respeito disso. Então, seguindo aqui, a Medusa foi perseguida, estuprada por Poseidon, na visão aqui abusada, seduzida, estuprada por Poseidon. Então, culpada por isso, amaldiçoada por Atena, com cabelo de cobra, transformando pessoas em estátuas de pedra. Ela foi banida, Perseu a matou e decapitou, transformando em um herói. Essa estátua inverte a narrativa como uma forma de trazer justiça ao personagem e as inúmeras medusas da vida real, que sofrem no mesmo destino por parte da falta de justiça do mundo. Uma linda e significativa obra de arte para os que realmente entendem o seu verdadeiro significado e refletem sobre a importância dessa obra de arte. Aí, vou citar o nome, vem um rapaz mais especialista, eu creio que deve ter algum conhecimento real de mitologia, fora do senso comum, pelo menos. Vamos lá. A Medusa e o ocultismo iniciático por trás do mito grego. Em tempos recentes, têm surgido algumas tentativas de romantizar a Medusa como uma injustiçada, vítima de abuso sexual da mitologia grega. Contudo, essa história é apenas uma fachada alegórica, característica comum nas mitologias. Aos leigos e profanos, os mitos são fantasias exóticas e muitas vezes extravagantes, mas aos iniciados nos mistérios sagrados, aos ocultistas, Medusa é a personificação grega do ego. Seus cabelos transformados em serpente representam todos os vícios e as antivirtudes existentes. Quem olhasse para Medusa era transformado em estátua de pedra. Isso significa que o foco no ego petrifica a consciência em prol dos vícios. O mito grego conta que Medusa era mortal, o herói Perseu decapitou Medusa. Ao ocultismo iniciático, Perseu representa o iniciado nas virtudes maiores, aquele que venceu e transcendeu o seu próprio ego. A cabeça de Medusa foi entregue à deusa Atena, deusa da sabedoria. Isso significa que somente a alta sabedoria consegue cuidar devidamente dos caprichos do ego, para que o ego esteja sabiamente submetido à sensatez da sabedoria. Eu acredito que essa seja a versão, digamos, mais próxima do que da intenção de quem estuda mitologia, né? Da mesma forma que tentam fazer umas distorções a respeito do Evangelho, colocando ele dando atributos temporais ao Evangelho, apenas temporais, é um esforço também para tentar fazer essas releituras aí que acabam meio que na tentativa de desconstruir, manipulando ao bel prazer de alguns grupos por aí. Agora, fica com a versão aquele que quer, adere aquele que quer e percebe aquele que quer. Eu acho que o mito também vai além disso, né? Desde uma injustiça, como no caso da estátua lá, como uma visão mais próxima do que se poderia captar ou perceber o fato da mulher lá. Na verdade, é mais uma alegoria que não tem nada a ver com a figura
feminina, vamos dizer, no caso, necessariamente, né? Seria quase que um acidente, assim, era mais para transmitir mensagens, como eles usavam muito essas características humanas aí. Então, mas acima de tudo, só é possível saber, de fato, consultando o próprio autor, né? Então o ideal seria que o próprio autor se explicasse e não uma outra pessoa tentando ler fora do contexto onde ele queria chegar. Mas se fôssemos considerar isso, então deveríamos queimar os livros de fantasia, de terror, os livros que temos aí, os livros hot, deveríamos levar todos esses na Inquisição e na fogueira, porque seria também um rompimento com a arte que, lógico, igual nesse caso aí, não é a questão que se deveria levantar. Toda a arte é uma apologia ou a arte ainda é livre para primeiras, segundas e terceiras intenções? Então cabe a meditação com relação a isso. Caberia esse tipo de meditação, né? Então a pergunta que continua, né? Seria o vídeo um feminista, um proto-feminista de seu tempo, pela sua versão? Porque se a gente fosse considerar também outras versões, temos que considerar também no caso, o cerne da questão é que ela disputou beleza com Atena, né? Disputou beleza com Atena e foi punida por disputar a beleza com Atena. Seria muito pueril essa visão dessa disputa, mas considerando que ela era uma ajudante lá, né? Se não me engano, uma guardiã lá, né, sacerdotisa, disputar beleza com a própria divindade, né, fazer do ser mortal um ser divino, o ser mortal se colocando como um ser divino, e foi punida por isso. E a questão do Perseu ter eliminado e perseguido a Górgona porque ela transformava as outras pessoas em pedra, seria só uma visão mais periférica, né? Seria um jogo. Então o cerne da questão seria o ser humano não se colocar acima dos deuses, seria uma possibilidade de leitura também mais aproximada. Então se criou um problema com relação a essa leitura, né? E essas formas de narrativa. Mas quando você torce assim, você fragmenta para justificar, seja uma luta ideológica ou qualquer coisa, você tira, mata o contexto da história, né? Porque o mito é mito, sabe? Não chega nem próximo de religião, apesar de serem cultuados no passado, mas você teria que ter que admitir que é possível transformar uma pessoa literalmente em cobra, é possível dessa cabeça nascer, né, igual lá o gigante lá, Kirzaô e o cavalo Pegasus, né, que nasceram lá com filhos de Poseidon, da Medusa. Então só isso já tem um absurdo, assim, é um monte de absurdo, e por isso é um mito, porque é um monte de absurdo. O que se pode tirar de positivo desse mito, sabe? Mas se pode tirar alguma coisa de positivo, o que se pode tirar alguma coisa de negativo? E aí, pela questão do vídeo lá, você tem o foco, deixou de ser essa disputa com a divindade, ou seja, para poder, ou seja, ou também um amuleto de proteção, ou também essa, vamos dizer, observação com relação ao ego, para se transformar numa narrativa feminista, que é de colocar quem colocaríamos então no auditório, né, na audiência como réu. Caberia então colocar Poseidon, então Poseidon seria um réu. Então primeiro eu teria que admitir que Poseidon existiu, né? Poseidon fosse uma pessoa de fato. Então se você pegar, é isso que eu volto a dizer, e você distorcer as histórias assim, na maioria das vezes as histórias elas tendem a fazer isso, né? Elas vão ser, digamos, distorcidas ao longo do tempo, né? Para que se adequem ao tempo. Ou elas vão permanecer as mesmas, ou elas vão se agravar, mas com o tempo, esse tipo de perseguição histórica, assim, aí eles tendem a distorcer na tentativa de incriminar, né? Achar o culpado, tirando o foco total da mensagem principal. Isso daí acaba sendo trágico para a concepção da mitologia, só que se você for pegar em toda a mitologia é feita de absurdos, né? Por exemplo, se você pegar a mitologia indígena do Xingu, por exemplo, você vai ter lá traições também, as mulheres que se relacionam que traíram o marido para se relacionar com o jacaré, e
ressurreições absurdas aí, né, de os troncos que se transformam em pessoas e relacionamentos aí de bestiais, né, entre animais e seres humanos, assim. Então você encontra absurdos em tudo quanto é tipo de mito. A característica do mito em si, acho que um dos componentes que o mito destoa da religião é que na religião, dentro dos absurdos, não estou negando que haja absurdos, né, mas eram absurdos mais voltados ao real, né? Fatos reais que ainda, assim, absurdos, né, não dá para colocar também no banco dos réus também, fora do contexto de época, né? Mas considerando que o absurdo, todo absurdo é um absurdo, tem os absurdos mais, vamos dizer, em fatos, né, mais próximos da realidade, que no caso da religião, e tem os absurdos, assim, impossíveis quase de se imaginar, de se conceber, no fato de transformar uma concha em mulher, por exemplo, na cultura indígena, e vai ter relações com ela, e vai ter filho dessa ex-concha, né, que alguém tem filho de uma ex-concha. Então, assim, são absurdos distorcidos para que se criam novos ícones assim, para condenar o inocentes, entendeu? Como eu faço para condenar homens, assim, uma das formas, assim, achar brechas dentro desses mitos antigos que correspondem às figuras masculinas e expor esses absurdos para que se condene, vamos dizer, homens na atualidade. Então você meio que nivela, né, o agressor real e condena tudo que é viril, passa a ser visto como uma possível ameaça ou como se fosse um réu nato, né? Que é uma acusação descabida também. Então, assim, é para se refletir, sabe, bastante. Dá para refletir bastante a respeito disso. Também eu acho que essas coisas acontecem também para que você possa refletir também. Não é de tudo, digamos, absurdo assim, não. Pelo menos no campo da reflexão, sabe? Agora queria atacar, agora vamos desconfigurar Poseidon. Poseidon não existe, ele já está desconfigurado, ele já nasceu desconfigurado. A ideia do mito, ele, fora essa ideia de uma moral, né, de tentar achar ali alguma coisa de moral, mas tem mitos mais absurdos, tá? Que não tem moral nenhuma e que não passam nada, mas ainda assim são considerados mitos, ainda assim permanecem dentro da cultura. Um exemplo dela na cultura, nos mitos indígenas. Então, estou querendo, pelo contrário, eu admiro os mitos justamente por isso, por não passar de uma ficção, apesar em alguma época, em alguma determinada época ter sido aceito assim, às vezes até permanecer, mas aí é critério de cada pessoa. Eu não tenho liberdade para confrontar ou afrontar ou qualquer tipo, ou desmerecer as suas possibilidades, mesmo que absurdas, de crer naquilo que deseja, né? Dentro das se você for especular dentro da imaginação, né? Se digamos, se aquela que representa a justiça, se não me engano, né, no caso da Atena, se ela foi, como é que ela poderia ter sido injustiçada pela deusa da justiça? Esse é a primeira cutucada que eu daria. Então parece que existe alguma coisa errada, distorcida dentro do próprio mito, dentro da lógica. Vamos imaginar, vamos considerar então Atena. Por quem ela foi punida? Quem ela foi punida? Considerando também a Atena como deusa da sabedoria, né, da inteligência, né? Então temos aqui um potencial, uma hipérbole a respeito da figura de Atena. Por que então Atena, ao ver Medusa no seu templo, condenar não só Medusa como as suas duas irmãs, e a culpa aparecer parece que ao longo da história, imagina se eu pegasse essa concepção lógica do próprio mito e fizesse também desse uma torcida nele. Então, o que justificaria uma mulher da guerra, ou seja, uma mulher empoderada, ter revolta contra uma outra mulher? Vamos considerar que foi uma disputa de ego, tá? Vamos considerar também uma outra possibilidade, e que é narrada como sedutora dentro do templo. E se eu imaginasse então que não foi nada disso, que foi uma sedutora ou várias sedutoras, como as irmãs dela também
foram punidas. Por que elas foram punidas se elas não tiveram culpa em nada? Se quem deveria ser punido de fato pela deusa da justiça, na verdade teria que ser o Poseidon. Algo de errado não está certo aí. Será que eu deveria crer que na verdade as três seduziram Poseidon, porque senão ele teria sido a briga seria entre Poseidon e Atena, e ela sendo uma deusa da guerra seria de fato uma luta bem interessante. Mas por que ela puniu e não puniu Poseidon? E por que essas outras mulheres também foram punidas juntamente? Então parece que houve uma distorção aí. Eu posso crer também, não é só pelo fato que a mulher, o fato da mulher ser mulher e estar, digamos, vulnerável, vamos dizer, é que ela não vai também fazer o oposto, né? A mulher, as três seduziram Poseidon. Eu posso crer também, distorcer, as três seduziram Poseidon, que acabaram profanando o templo. Poseidon saiu ileso por ter sido seduzido, e as três pagaram o preço apenas por ter acontecido o ato ali no templo ali daquela deusa, né? Foi profanado o templo. Como a culpa não caiu historicamente no Poseidon, aí fica uma interrogação: por que essa ira de Atenas com relação aí, vamos dizer, ideologicamente, não, mas ouviram Poseidon e não ouviram a versão delas, ou coisa do tipo. Mas Poseidon também poderia ter sido seduzido pela beleza das três. Eu não estou querendo justificar nada com isso, mas eu estou só criando um atrito com relação a isso. Então, assim, é um problema, criar problemas assim em cima de mitos para gerar embaraço e no final das contas gerar um atrito, um rompimento, né, na relação pacífica e harmoniosa e ordeira e entre os dois sexos. Criar esse tipo de atrito só como uma afronta, ou seria uma espécie de vingança e exumação, é a parte ridícula de toda essa história, sabe? Considerando que foi uma criação, considerando que é um mito, considerando que a ideia do mito é uma outra ideia, o foco do mito não tá nisso daí. Esses detalhes aí não passaram da cabeça do criador, né? No caso de Hesíodo, Hesíodo e Homero deveriam então ser colocados então no banco dos réus, então, para perguntar: por que, Hesíodo, você escreveu aqui que fulano de tal, no caso Poseidon, abusou de... Você não acha que é um crime? Você não deveria ter medido as linhas aí com relação a essa questão aí esse abuso aí, meio que inconveniente aí, que não desnecessário da história, sendo que a verdadeira história é com relação a ego, mas você meteu um abuso aí, ou quem teria sido abusado? Então, será que Poseidon foi abusado? Eu queria que você me explicasse essa questão aí entre Poseidon, a Medusa e as duas irmãs. Então, entre Poseidon, a impetuosa, né, a Medusa impetuosa, em que a Medusa, qual foi o ímpeto da impetuosa Medusa? Então, qual foi o ímpeto da impetuosa Medusa? Então, se a justiça, que é Atena, a inteligência, puniu a coragem, qual foi o erro da coragem de ser punida por outra mulher, né? Considerando Atena representando a sabedoria, da coragem e da justiça, porque ela puniria a coragem, né? O ímpeto? E considerando as irmãs também, a Esteno, né? Irmã de Medusa, aquela que oprime. A quem ela oprimiu? A quem a Esteno oprimiu? E cadê o desfecho das outras irmãs? O que aconteceu com as outras irmãs de Medusa, né? Como é que continua a história? Você considerando aí também a última das irmãs aí, não menos importante, Euríale, que significa, né, aqui está ao largo. O que seria? Que seria isso, né? O que ele quis dizer, o autor quis dizer quando escolheu esses nomes aí? Então, assim, é um punhado de coisa. Você faz uns recortes que anuncia intenções, sejam elas positivas ou negativas ou camufladas, para poder atingir ou levantar alguma outra bandeira. É uma espécie de covardia, porque se você for ver, voltando lá assim, né? Então Pontos casou-se com sua própria mãe Gaia e teve vários filhos.
Aí você vai ter Nereu, Talmante, Fórcis, Seto, Euríbia. Seto e Fórcis foram pais das 3 Greias, Dino, Eunio e Péfero, das 3 Górgonas, né? Esteno, Euríale e Medusa. Então, quer dizer, Pontos casou-se com a própria mãe Gaia. Então, quer dizer, o mar casou com a mãe Terra. Tiveram filhos. Dentro desses filhos, 2 irmãos se casaram, Seto e Fórcis. Se o absurdo, olha só, olha quando começa o absurdo. Quer dizer, o filho casou com a mãe, o irmão casou com a irmã, Seto e Fórcis. Então, por exemplo, para narrar isso daí, como é que você vai considerar? Você considerar a versão do... Então, eu teria que colocar um ponto de vista aqui, engessar o mito, então. Porque se você for partir do mito original, você tem a versão primeira, que é essa, que narra a partir do princípio. E aí você deve considerar a versão primeira ou a versão secundária, se não me engano, Ovídio, né? Ovídio contra Hesíodo, né? Hesíodo e Ovídio. Então você teria que considerar a segunda versão e não a primeira, porque da primeira versão a coisa fica mais absurda ainda. Você vai ter Pontos casando com Gaia, que seria mãe e filho casando. Depois desse casamento, um irmão casou com a irmã, Seto e Fórcis também se casaram, que geraram filhos, e esses filhos aí 3 Górgonas, né? que é já a Esteno, Euríale e Medusa, que guardavam uma maçã de ouro. Então, assim, você tirou todo o contexto da história para construir uma segunda narrativa, para ser lida por uma terceira narrativa, matando totalmente o mito, matando totalmente a espontaneidade da primeira versão do mito. Isso daí em si já é um esforço, né? Sim, Hesíodo, né? Na sua teogonia. Então, caberia então primeiro uma briga para definir então aí quem é o dono da narrativa verdadeira. Eu teria que decifrar primeiro qual narrativa é a verdadeira, qual não é, mas aí cabe a quem quiser ter esse trabalho de identificar isso. Então você pode ver que é possível hoje em dia fazer tudo. Você pode tirar, decompor o que você quiser e apontar o dedo. E essa geração de criar narrativas de apontar o dedo, acusar A ou B de alguma coisa para legitimar suas intenções, que muitas vezes são legítimas ou são, no mínimo, ou legítimas ou duvidosas, ou no mínimo nebulosas, né? A gente não sabe a intenção final daquele que aponta o dedo. Então vale a pena assim, observar a história como um todo, né? Voltar lá na origem, então, para tentar entender o mito, qual mito é o mais real dentro do que se tem como mito, né? Então, por fim, esse mito, se a gente for olhar da perspectiva da primeira versão do mito, nós teremos um problema ainda maior, né? Considerando personificando essa Gaia e esse Pontos que tiveram relação de incesto, que seria uma aberração, um crime, que geraram irmãos que também praticaram incesto, outra aberração, outro crime, que tiveram ao fruto desse incesto aí sim outra aberração, que é essas aí, a Medusa e suas irmãs, né? Consideradas aí monstros do submundo, né? Fazendo uma comparação aí com as divindades olímpicas, né? Só disso daí, só essa questão aí, desses monstros do mundo subterrâneo sejam considerados dessa forma por causa já do primeiro absurdo do incesto, só isso já a partir daí a história em si ela é toda absurda. Então, considerar uma verdade de parte da história e negar o contexto, considerar uma fração e não todo o absurdo da história, é agir de má fé e de malícia, sabe? Contorcer justamente para que atenda às funções da própria ideologia, né? Mas é direito de cada um, de liberdade de cada um. Agora, quem conhece mesmo a questão, se aplica e estuda mesmo
a mitologia, como considera mesmo a primeira manifestação escrita, né, no sentido mais poético da coisa, né, não no sentido literal, despreza qualquer interpretação enviesada, materialista e fora do tempo, né, e nem das intenções do autor, né, que se pode imaginar a respeito do autor, né? E aí você tirar os verdadeiros culpados para tentar arrumar novos culpados, né, e construir uma nova interpretação, do mesmo do ponto de vista que o artista tem o direito de fazer isso, é um artista que também, no mínimo, ou ele usa de má fé ou ele desconhece propriamente a mitologia, né? Mas isso não quer dizer que a mitologia não sirva para outras formas novas de expressão, né, de releituras, né? Existe toda uma abertura com relação a isso, mas vai de cada um aí quiser observar de uma maneira ou de outra. Acho que dá para bagunçar ainda mais, porque se você considerar pontos como alto mar, você pegar aí Poseidon, aí você tá, será que Poseidon e Pontos é a mesma pessoa e tiveram relação com Gaia? Ou seja, Poseidon teve relação com a sua mãe que gerou filhos, e desses filhos aí, então neto desses filhos, essas 3 netas aí de Poseidon, que seriam as Górgonas, e dessas Górgonas, uma delas Medusa, porque que dessas Górgonas as 3 ficaram, tiveram a cabeça transformadas em criaturas bizarras, né? Elas já nasceram bizarras, elas foram transformadas. Há uma confusão ainda maior, dá para deixar mais complexo isso então. Não seria Poseidon, então seria Poseidon, Pontos ou filho de Pontos, e aí esse Poseidon aí, sendo Pontos, e tendo junto com Gaia gerado filhos, e desses filhos geradas Górgonas, e dessas Górgonas tiveram relação com esse Poseidon profanando o templo de Atenas e daí por diante. Quer dizer, se você considera isso que dá, cara, da mesma forma você considerar um mito em que o jacaré das 3 mulheres, o índio tinha 3 mulheres, essas mulheres traíram ele com o jacaré, então e depois ele descobriu essa traição aí e aconteceu lá o que aconteceu. Então você se perde no mito. Se você pegar todo o mito como se fosse um espantalho para trazer à tona absurdos, né? Depende do público-alvo, a quem você quer atingir com isso. Se é de fato uma prevenção, então digamos, é um alerta com relação a isso, usar a mitologia como uma espécie de alerta, ou mudar a mitologia como se fosse digamos, uma tentativa de eliminação da mitologia em si. Então, por exemplo, se o objetivo do autor foi o de usar a arte como maneira de revelar aquilo que acontece, né, os absurdos, das agressões contra a mulher, nesse sentido ela pode fluir muito bem nesse aspecto, mas isso não descaracteriza e nem não destrói ou derruba a mitologia na sua forma tradicional, até porque, justamente por isso, como ela é cheia de absurdos, qual absurdo seria o absurdo dos absurdos? Se você considerar que o mar teve uma relação com a terra e chamar isso de relação, então é aceitar o absurdo, né? Então você imaginar também que um ser que não existe, Poseidon, teve relação com uma linda donzela, considerar também um outro absurdo. Então, assim, se você humanizar os absurdos, né, você atribuir aos absurdos aspectos naturais, assim, da expressão humana, agir para, digamos, salientar uma causa. Se soar de forma a orientar de uma maneira geral que algo semelhante não aconteça, ok, é uma atitude genial, mas o que parece que isso é usado para vulgarizar, desprezar, desmoralizar, atribuir culpa de consciência aos homens, incluindo os homens que não têm nada a ver com isso, que não, digamos, fazer das exceções uma regra geral, tratar o homem como um bicho escroto de uma forma geral, se representar o homem de uma forma decadente, de uma forma perversa, usar o mito como
de trampolim para esse tipo de manifestação, aí eu começo a achar absurdo. Então, mas vale, de qualquer forma, vale uma reflexão, nem que seja para que alguém possa se investigar mesmo a mitologia, né? Nem que sirva para isso, né? Então eu terminei o que está escrito lá, né, com a minha posição a respeito de tudo que eu coloquei. Então, vamos lá. Se o filho Pontos casou-se com a mãe Gaia, desse casamento geraram filhos do incesto, irmãos que se casaram e tiveram 3 filhas do incesto. Lógico, tiveram mais filhos, parece. Górgonas, entre elas Medusa. Não seria viável condenar todo o mito? Agora eu coloquei uma crítica particular. A esquerda, ou os progressistas, ou aqueles incontentes aí, que tentam causar a todo custo, a esquerda recorta e distorce algo para chegar à verdade, uma suposta verdade, né, mitológica, tentando colocar o homem másculo, entre aspas, e a verdade mitológica também, eu coloquei aqui entre parênteses, né, uma verdade mitológica, tentando colocar o homem másculo fora do contexto original, imputando másculo no sentido de todo homem, né? Todo homem agora passa a ser culpado por causa do erro, do abuso e Hesíodo, né? Então, aí eu coloquei fora do contexto original, imputando-lhe falhas referentes ao irreal, no objetivo de criar um novo mito que justifique uma causa particular. Acho um tipo de oportunismo anacrônico e um tanto bizarro, sendo mais fácil exumar e condenar o cadáver de Hesíodo, considerando aí a primeira versão, que ela é absurda em si, desde o princípio, considerando Gaia e considerando Pontos lá que tiveram filhos. Então, tirar fora do contexto e deturpar, criando uma nova versão. Então eu tenho que chegar, para brigar com o mito, um consenso de qual versão seria a original, de Hesíodo acho que o Hesíodo mesmo, ou de Ovídio, né? Ovídio ou a de Hesíodo, para tentar ver primeiro qual dessas é a versão original e o que foi distorcido da versão original. Mesma coisa de acreditar que um Saci Pererê ele tem o tamanho humano, sabendo que na primeira versão ele tinha a perna, depois ele tinha as 2 pernas, aí perdeu uma luta de capoeira. Você vai imaginar uma luta de capoeira que ele perdeu a perna, e daí ele, na primeira versão, acredito que ele não tinha nem também a mesma cor, né? Depois ele foi atribuído à cultura africana e perdeu a perna e teve adereços que não faziam parte da cultura brasileira, como o gorro, por exemplo, e o pito de uma criança, e considerando que a primeira versão dele ele era do tamanho de um ser que caberia numa garrafinha, e agora hoje em dia ele tem aspectos tamanho, digamos, o mais próximo de uma criança, né? E então, que nasceu de um broto de bambu. Então, tipo, você pega um mito assim e te recorta uma parte dele, cria um problema social, ou seja ele legítimo ou não, né, de abuso ou de racismo ou qualquer outra coisa, para poder criar uma narrativa a respeito dele. Assim, com relação ao mito é um pouco covarde, né? Com relação às pessoas físicas reais eu acho até justo, mas tem que exumar Hesíodo aqui, botar ele para sentar num banco para conversar sobre isso. Por que você escreveu isso? Quais suas intenções? Você queria fazer apologia, esse tipo de coisa? Como é que é? Mas aí seria também um problema com arte também, né? Como é que eu farei com relação à arte, né? Você vai brigar com manifestação de arte? Seria então legal queimar todos os... Se você considerar todos os mitos, a maioria tem sexo no meio e absurdo, de forma absurda. Então você tem que queimar todos os mitos existentes, inclusive na cultura indígena também. Você não consegue achar uma cultura que seja santa nesse aspecto, não, sabe? Então você trabalha o mito aproveitando só o que ele tem de bom para oferecer, ou você descarta tudo, assim como a maioria dos autores também. Se você for pegar a vida mesmo verdadeira desses autores, não sobra um. A maioria não era até mesmo daquilo que escreviam, sabe? E também obedece também a uma dinâmica de época também, sabe? A gente não pode tirar um juízo do futuro com uma mudança e avanço da sociedade e colocar para julgar a situação do passado, mesmo considerar, até porque teria que considerar a verdade dessa situação. Estou dizendo que naquela época não existia absurdos e abusos dessa grandeza, mas
Preciso ter esse esmero para avaliar esse tipo de coisa, para não ficar mais ridículo do que acaba, que começa a ser uma arte, vamos dizer, crítica, sei lá, uma militância, acaba virando uma militância ridícula, né? Isso também. Para terminar, se você considerar também um exemplo, Curupi, que pode ser algumas versões aqui, o Curupira e o Caipora, são o mesmo ser, vamos imaginar que seja, né? Vamos considerar a versão que apoia esse conceito. Então, que o Curupira e o Caipora são o mesmo ser, a mesma criatura, ou mesmo que não seja, vamos considerar que são. Se você for buscar lá atrás na raiz, você vai encontrar também o Curupi. E aí qual dos três são um verdadeiro serzinho lá dos pés virados lá. Então poderia, no primeiro momento, separar o Curupira do Caipora, mas aí o Curupira e o Curupi permaneciam bem próximos. Só que, digamos, diferente da hipérbole, no caso assim como aconteceu no caso do Monteiro Lobato, né, que meio que abrandou a versão que é conhecida do Saci, né, assim como foi também atribuído hipérbole com a versão da Cuca, né? Que a Cuca era uma velha feia e depois foi transformada num jacaré. Da mesma forma o Saci, que era em algumas versões, talvez nas primeiras, uma espécie de diabo que foi transformado em um menino traquinas. E você pegar o Curupi, que esse sim dizem que era um ser lá com membro inferior, que dava voltas, conseguia dar voltas na cintura com seu membro inferior, que foi depois abrandado em eufemismo e transformou em um ser protetor da floresta. Você também concebe o contrário acontecendo, né? Então os mitos, ou eles vão com o longo do tempo eles vão cada vez mais se atenuando, ou eles vão se potencializando ou por negativo ou positivo ou por negativo, dependendo da época. Então, assim, é muito difícil julgar mito. Mito não se julga, né? Eles são aquilo que criam novos mitos, e novos mitos, digamos, positivos, assim, de que, sei lá, em uma outra época sejam também colocados no banco dos réus. Então é muito difícil chegar a uma conclusão a respeito disso. A última parte, por fim, aqui vale a pena lembrar o que tenha como silogismo lógico, né? Que não sei se eu narrei, mas se não narrei, vou narrar agora. O que eu tenho como parte desse silogismo lógico que é o seguinte: eu coloquei assim, o silogismo lógico não bate, né, com relação aos acontecimentos narrados, com relação ao mito proposto, né? Pois se Atena é deusa da justiça, onde foi parar a justiça, no caso? Por que as outras duas irmãs foram condenadas? É a pergunta que eu deixo para conseguir, digamos, continuar essa investigação a respeito desse mito justo ou injusto, para que outras pessoas investiguem, consigam descobrir aí quem tem culpa, né? Um julgamento do mito, né? Julgar, quem diria que algum dia fôssemos julgar até os mitos, né? Então sobrou até para os mitos, mas é isso aí. Outra coisa que podemos conceber é que se a Medusa virou a Górgona por maldição, por que as outras duas haveriam de virar também? Sendo que só a Medusa é culpada, algo de errado não está certo. E se as duas eram Górgonas e a Medusa não era Górgona, por que a Medusa não seria Górgona, sendo que as três nasceram dos mesmos pais e só a Medusa... digamos que as duas irmãs da Medusa já eram Górgonas e a Medusa não era Górgona, e a Medusa cometeu o crime e aí virou Górgona, e agora são três Górgonas e a Medusa pagou com a vida. Então alguma coisa aí está errada, o silogismo não está batendo, alguma coisa de errada não está certa. Dá para ficar num looping mental quase que infinito tentando achar o culpado da história, mas acho que o principal culpado é o do artista que conseguiu o objetivo da proposta, que é causar uma polêmica com relação à mitologia. E aí, para se entender a mitologia de forma mais completa e complexa, precisaria da análise dos especialistas. Então, mas ao mesmo tempo que ele colocou a arte, ele colocou uma observação
os leigos também aí pode surgir todo tipo de palpite, né? Desde dos achismos aí, de senso comum até posições mais trabalhadas aí, mas vale a especulação aí, pelo menos da provocação, né? Isso que é interessante. Sem que eu pudesse encontrar fim na especulação, eu encontrei aqui um outro artigo aqui com relação a isso. Afinal, Medusa nasceu monstro ou era uma bela sacerdotisa do templo de Atena? Na segunda hipótese, por que ela foi transformada em um monstro? Ela foi violentada por Poseidon ou entregou-se por sua própria vontade? Sua morte foi justa ou ela foi vítima das circunstâncias? Os primeiros registros escritos sobre a Górgona surgiram por volta de 850 a.C. pelo famoso poeta Homero. Tinha falado Hesíodo, né? Mas, bom, essa é a confusão, já começa por aí. Homero, em seu épico poema Ilíada, não tá certo. Tá, mas aí o Hesíodo vai falar da Gaia, né? Mas beleza, vamos ver aqui. Isso é Ilíada, no episódio em que ele menciona Atena na guerra de Troia, no campo de batalha equipada da égide, o escudo que recebeu de Zeus, no qual, segundo suas palavras, estava fixada a cabeça sombria e gigantesca da Górgona, uma imagem de medo e horror. Já na Odisseia, a continuação da saga da Guerra de Troia, Homero descreve a Górgona como um dos fantasmas assustadores de Hades. Como podemos perceber, Homero sequer mencionou o nome Medusa, referindo-se à criatura simplesmente como Górgona, sem qualquer outra pista sobre quem ela seria. Alguns anos depois, por volta de 700 anos antes de Cristo, aí sim, agora vem, né? Hesíodo, em sua Teogonia, trouxe o bestiário na obra das Górgonas. Eram 3 filhas, aí como eu havia dito antes, lá no começo, de Fóssis e Ceto, 2 irmãos, né? Filhos de Pontos e Gaia, chamadas Esteno, Euríale e Medusa, sendo a última mortal. Não explicou ao certo o motivo, no caso talvez do motivo de ser mortal, porque 3 filhas e apenas uma trouxe o bestiário com as Górgonas? Por que dessas 3 filhas, por que uma não era Górgona, era uma mortal, e as outras 2 eram Górgonas? Beleza. Entretanto, Hesíodo não fez qualquer menção à beleza das 3 irmãs, deixando entender que elas nasceram com uma aparência monstruosa, e ainda assim deixa perceptível que a Medusa se relacionou com Poseidon, ou seja, ela já era Górgona e se relacionou, não era Górgona e relacionou, como falarei mais abaixo. Vamos lá. Já Píndaro, por volta de 400 a.C., esse eu não sabia, relata que as Górgonas nasceram bonitas, de cabelos sedosos e com belas bochechas. Olha só a mistura que eu estava fazendo, igual lá no caso do Saci, e no caso do que eu havia dito como é que chama? Do folclore brasileiro, né? Entre o Saci, o Curupira, o Caipora, Píndaro, eu nem sabia. Agora, mais ainda, esse Píndaro em 400 a.C. Agora Hígino, em suas fábulas, em 64 a.C., as descrevem como criaturas horrorosas que transformavam em pedra as pessoas que dirigiam seus olhares a elas. Fato corroborado por Pausânias, célebre viajante e geógrafo grego que viveu 115 e 180 depois de Cristo. Registrou em sua descrição na Grécia: sua cabeça estava agora com uma aparência tão temerosa que todo mundo que olhava para ela era transformado em pedra. Percebam que até agora Atena sequer foi mencionada. E cara, interessantíssimo isso. Então, quando é que Atena entra na história, então, né? Pausânia também registrou em suas viagens que em algumas regiões da Grécia as pessoas contavam que existiam homens e mulheres selvagens, e de certo da Líbia é que depois de uma grande guerra uma mulher refugiou-se às margens do lago Títonis e passou a amedrontar os habitantes locais.
essa mulher seria Medusa. Como a região era considerada sagrada por Atena, ela ajudou Perseu a matá-la. O interessante é que o escritor helênico Evêmero dizia que a própria Atena é que havia matado a Górgona. Tá uma confusão, cada vez está ficando pior. Já o pseudo Apolodoro, na biblioteca com a inscrição do século II a.C., registra que Medusa foi decapitada a mando de Atena, pois a Górgona comparava sua beleza com a da Medusa. Com tantas versões diferentes, podemos verificar complexa a história da Medusa, mas chegamos a uma parte mais polêmica ainda. O que Poseidon realmente fez a Medusa? Ela foi estuprada ou consentiu com o ato? Vamos lá. Exildo, na Teogonia, deixa evidente que o ato foi consensual quando diz que Poseidon, de cabelos escuros, deitou-se com Medusa no macio prado entre flores de primavera. Ocorre que o tempo passou e a cultura romana mudou a versão, principalmente um cara chamado Ovídio. Aí tá, agora que chegou no Ovídio. Só agora que chegou no Ovídio. Por equívoco ou simplesmente por sensacionalismo, Ovídio transformou o conto grego de Cassandra e Ajax em uma nova versão para o mito de Medusa. Cassandra era uma das filhas do Príamo, rei de Troia. Ela tinha o dom da profecia, entretanto foi castigada por Apolo para que ninguém acreditasse em suas previsões. Ela implorou que o cavalo de madeira fosse destruído, mas ninguém lhe deu credibilidade, fato que culminou na queda de Troia. Com a cidade já tomada pelos aqueus, Ajax, gigante guerreiro grego, encontrou Cassandra refugiada no templo de Atena e a violentou. Ovídio, poeta romano que viveu 43 a.C. a 18 depois de Cristo, em sua obra Metamorfoses, inspirada a história de Cassandra e Ajax, escreveu que a Medusa foi violada no santuário de Minerva, Atena, pelo senhor do mar Poseidon. Tá vendo? Fazendo referência a esse abuso que aconteceu aí na questão de Troia entre Ajax e Cassandra, né? O cara fez uma mistura danada. Ele pegou o acontecimento de Ajax e Cassandra e transformou entre a Poseidon e a Medusa. Então vamos lá. Ovídio, poeta tal, inspirado na Cassandra e Ajax, escreveu: a Medusa foi violada no santuário de Minerva, Atena, pelo senhor do mar, Poseidon. A filha de Jové, Zeus, virou as costas e cobriu com o escudo os olhos de sua virgem. Como punição, teve seus adoráveis cabelos transformados em cobras repugnantes. Ela tornou-se uma das versões mais populares sobre a relação entre Medusa e Poseidon. Mesmo bem aceita atualmente, é difícil digerir uma história em que uma donzela é castigada por ser estuprada, em uma absurda inversão de valores. Consequência disso foi a morte totalmente injusta pelas mãos de Perseu. Afinal, o que ela fez para merecer isso? Ou seja, depois de passar pela cronologia da história da Medusa, posso dizer categoricamente que para os gregos ela foi seduzida por Poseidon e rendeu-se a seus encantos, enquanto para os conservadores e machistas romanos da época ela foi estuprada e ainda foi castigada e morta por isso. E você, qual é a sua versão favorita? E aí eu não consegui aqui o autor, não fui eu que escrevi isso do artigo, deixa eu ver se tem aqui o nome. Não, tem, tá, não importa. LC e Galahad, não importa. O que importa é que achei interessante a contemplação mais perfeita até agora dessa observação. Eu sei que ficou longuíssimo, mas a ideia era justamente passar por todo esse mito sem desprezar nenhuma versão e nem porque muita coisa ficou suspeita no ar e da mesma forma que acontece com os mitos. Por isso que não se deve misturar mito com religião, porque mito fica muito abaixo da religião, muito precário para ser alguma coisa relevante uma religião. Por isso que quando se mistura dentro aí
nas comunidades de religião e mitologia, no mínimo a pessoa não desconhece, participa daquilo que desconhece. Isso é muito comum. Então, para concluir, é aquilo que já havia dito, o oportunismo que existe e o total desconhecimento de simplificar as coisas, que acabam banalizando coisas complexas, isso é pior do que a própria ignorância. Seria melhor olhar para aquela estátua e não entender nada do que tentar compreender por apenas uma via. Graças a Deus a gente temos hoje inúmeras ferramentas de consulta, né, de especulação. Um grande abraço e até mais. Eu julgo que será definitivo esse último comentário aqui. Foi mediante uma outra postagem de resposta que eu tive com relação ao mito aqui, continuando no mito da Medusa, né? E diz assim: a Medusa representa o medo. Ela transforma o oponente em pedra justamente porque o medo nos paralisa. Perseu representa a inteligência porque usou a estratégia para vencer o medo. O que a estátua de fato representa é a vitória do medo sobre a razão. Se o protesto fosse realmente uma suposta justiça social, a cabeça decepada seria a de Poseidon e não a de Perseu. A prática de inverter valores, colocando negativos por cima dos positivos, é uma prática tipicamente satanista. Por isso, a estátua causou tanta rejeição. É satanismo disfarçado de feminismo. Concordo absolutamente. Eu achei genial a comparação. E realmente o aspecto do medo tendo como do outro lado a estratégia e a coragem de Perseu, né, uma boa reflexão. Mas as imagens, né, os mitos servem para isso, para causar algum tipo de reflexão, até mesmo as mais baixas, como foi no caso aí. Mas tudo que já foi, claro que é infindável as possibilidades, né, de interpretação, mas eu acredito que essa do ativista aí foi a mais baixa de todas, assim, foi muito oportunista e sem propósito algum. Eles precisam exumar as coisas, eles estão atacando por todas as vias, até as vias etéreas, eles fazem questão de atacar com partidarismos. Ainda bem que fomos socorridos aí pela reflexão de outras propostas aí para a interpretação do que seria o mito da Medusa. Então ficou claro que não existe nada de homogêneo no mito, é um apanhado, um recorte, uma concha de retalhos que atravessa séculos e está aí, mas isso não quer dizer, não é interessante para a reflexão, então permanência do hábito de refletir. Acho que restaurar essa questão e colocar em evidência a polêmica do mito acaba reforçando a necessidade de se conhecer que de fato é mito e também refletir sobre as questões, por que não, sobre as questões sociais, né? Essa que eu tenho a dizer. Agora, eu gostaria de terminar falando a respeito tentar achar alguma coisa referente ao artista que esculpiu essa estátua. Parece que é um tal de Luciano Garbati, um argentino escultor. Eu não consegui achar muita coisa da bibliografia dele, mas fica aí a referência e tal, para quem quiser se empenhar, se arrorar e a pesquisar. Não me encheu muito os olhos não, mas como mas parece que essa concepção do Luciano Garbati parece que é uma coisa antiga já, né? Não foi tão original assim não, parece que tem em algumas pinturas aí de jarros essa versão da cabeça, né? Da cabeça e deixa eu ver aqui para não passar por informação errada. Teve uma ideia aqui que eu traduzi, estava em inglês, assim: desde sua instalação pública a estátua gerou novas polêmicas sobre sua validade como símbolo do feminismo e do movimento. Os críticos apontam a sexualização da Medusa, o fato que ela foi criada por um homem, Garbati, em competição com outro homem, Céline. Vale a pena ver quem que era esse Céline. No caso, esse Céline aí era o Benvenuto Céline, de Florença, que ele fez aquela versão tradicional, onde Perseu segura a cabeça da Górgona lá e tudo. Então eu vou continuar vendo aqui. E aí, Céline, e que a decapitação de Perseu não exatamente exige justiça
para o estupro de Poseidon. Nem a vingança deve ser o objetivo do movimento. No entanto, é indiscutivelmente uma versão de Medusa que tenta humanizá-la e trouxe sua história de fundo para a consciência popular em contraste com instâncias anteriores de sua recepção moderna no cinema. Estou falando especialmente sobre as suas instanciações em Guerra dos Titãs, né? Tanto a de 81 quanto a de o remake de 2010. O filme original a apresentava como o último dos famosos monstros animados em stop motion. Remodelou totalmente Medusa, dando sua pele verde, escamosa e rosnado bestial, armando-a com um arco e flecha amazônica e transformando-a na metade inferior, seu corpo nu em uma serpente gigante, e por aí vai. Então, muitos comentários e eu encerro aqui. Queria só levantar essa concepção também desses artistas aí, o duelo que eles estão fazendo é mais uma provocação artística, né, para o cara também aparecer. Como é que você faz para aparecer? Você cria um antagonista e você reproduz uma polêmica a respeito do antagonismo, mesmo que essa polêmica seja pobre, né, e sem pé nem cabeça. Cellini começou a escrever em Florença no ano de 1558 um livro de memórias autobiográficas mostrando suas paixões, deleites, a sua arte, bem como autoelogio e extravagância. É um dos mais singulares e fascinantes livros jamais escrito, passagens verídicas e outras fantasiosas, crimes e anjos, demônios. Certamente é a mais importante autobiografia da Renascença. Foi também assunto de um livro do Alexandre Dumas chamado Ascanius, sobre os anos que passou em Fontainebleau, uma ópera de Berlioz, e mais recente um musical na Broadway, né? Na Broadway, daí por diante. Que loucura, hein? Os melhores trabalhos, as mais reverenciadas esculturas de Cellini o grupo em bronze de Perseu segurando a cabeça de Medusa, encomenda do Duque Cosmo I de Médici, e hoje exposto após recente restauração na Loggia del Lenzi, em frente à Galeria degli Uffizi, em Florença. Sem dúvida, um dos maiores monumentos da Renascença, uma obra importante. Outra obra importante é um crucifixo em tamanho natural de mármore, hoje no Escorial, perto de Madrid, feito para seu próprio túmulo, mas depois vendido aos Médici, que o mandaram à Espanha. Um botão de ouro para a capa do Papa Clemente VII aparece numa relação de objetos entregues pelo Papa Pio VI a Napoleão em 1797 como indenização pelas campanhas militares do curso. Um saleiro em ouro representado Netuno e Afrodite, atualmente em Viena, inúmeras medalhas de moedas, cálices, joias, muitas desaparecidas, mostraram a maestria de Benvenuto Cellini com os metais preciosos. Então é mais que uma afronta, eu não vou ler toda a biografia aqui. Fiquei interessado aqui também no movimento estético, maneirismo, primeira renascença. Interessado em saber sobre essa autobiografia, deve ser interessante. E comparem aí, e que comecem os duelos, né? Qual desses artistas aqui, né? Se é o Benvenuto, escultor, escritor, autobiógrafo, ou se não o outro Rapagotti lá, e também fez ali o Garbati, o argentino Garbati, onde eles têm uma verdadeira versão da história, contempla aí a verdadeira versão da história, se é que existe uma verdadeira, entre tantas misturas aí, tantos recortes aí. Forte abraço. Forte abraço! A última especulação, então, para terminar, seria o ciúme por conta entre tantos possíveis, né? Por conta da Atenas, que
encontrou na Medusa uma rival, né? Aparecendo aquele conto da Branca de Neve, né? Quem que é a mulher mais bonita do pedaço? Como a Medusa era uma afronta para Atenas, ela pediu, assim como na Branca de Neve, a rainha pediu o coração, né? Foi, deu a maçã, deu aquela zebra toda. Ninguém ficou sabendo, não, mas a Medusa, a Atena pediu a cabeça da Medusa, e tem que ver depois se o Perseu recebeu alguma recompensa. Então você pode criar um aspecto de guerra entre as mulheres que se odeiam, né? Um aspecto de inveja, uma relação de ego, ou seja, mesmo de ciúme com relação ao próprio Poseidon, né? São infindáveis, vou parar por aqui, não dá, né? Tem muita coisa que dá para especular. Que isso?